Olá, prezados seminaristas, oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por ter chegado até aqui, Senhor, neste capítulo final da nossa disciplina. Queremos pedir a tua bênção sobre a nossa aula, que os nossos corações estejam preparados para receber de bom grado os ensinos aqui ministrados. Oramos assim agradecidos, com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos diante deste capítulo. Acabamos de falar na aula passada sobre as finanças, o cuidado que o líder deve ter com relação às finanças, às posses, que diz respeito às riquezas, e como Jesus se posiciona na sua palavra com relação a este assunto. E iniciamos falando sobre a permanência em Cristo, que é um dos itens deste capítulo, um dos tópicos deste capítulo. Então nós observamos que tudo que falamos acerca do líder, do pastor, principalmente como líder, diz respeito a esse cuidado de observar as diretrizes bíblicas, particularmente aquelas que foram ensinadas diretamente pelo Senhor Jesus, que é o líder maior. E isto posto, nós entendemos que se o líder caminha baseado nesses ensinamentos, é porque está permanecendo em Cristo, baseando-se nos ensinos de Cristo. E aí Jesus apresenta o capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu João, e que trata sobre aquele assunto bastante conhecido, mostrando que ele é a videira, ele é a árvore principal, e aquelas pessoas que se ligam a ele são como os galhos, as varas dessa árvore, e que normalmente dá muitos frutos. Mas ele adverte quando diz que para ser frutífera, a pessoa precisa estar ligada, precisa permanecer. E no capítulo 15, versículo 5, conforme nos relacionamos aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, ele diz assim, olha, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. O significado que Cristo desejou comunicar parece ser o seguinte: primeiro, um relacionamento íntimo e espiritual entre um líder e seu Senhor, ou seja, e o próprio Jesus. Esse relacionamento espiritual que mostra que esse líder, esse pastor, está em Cristo, está permanecendo em Cristo. No versículo 17, do capítulo 13 do Evangelho segundo São João, ele diz, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, tanto esse relacionamento espiritual do líder com o seu Senhor, como a sua obediência às suas palavras, demonstram que Jesus está no controle
daquele líder, quando nós falamos o frutificar em Cristo, demanda essas duas relações, relações com o Senhor e relações com a sua palavra. Agora, as provações de um líder pastor, elas precisam também serem vencidas como o Senhor venceu a sua provação ou as suas provações. Para que o líder vença, se baseando na palavra do Senhor Jesus, em primeiro lugar, o líder precisa saber que Jesus as venceu no deserto. Vejam, irmãos, que no princípio do ministério de Jesus, ao ser batizado nas águas do Jordão, depois de haver sido confirmado como filho de Deus diante daqueles que lá estavam, ele é levado para o deserto pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo conduz Jesus ao deserto e ali, naquele deserto, ele foi provado, ou seja, ele foi tentado. Nesse caso, nós dizemos provado porque é o correspondente da palavra tentado. E o líder, ou pastor, ele também deve ser provado. E essa provação é o seu deserto. É o lugar mais difícil de acesso. É o lugar mais difícil que se pode colocar uma pessoa para sobreviver. Então o líder, ele é provado, mas ele deve vencer no deserto quando tudo é mais difícil. Mas Jesus, ele já era um líder pronto, ele não dependia de preparação. Mas ele mostra para nós, os crentes em Cristo Jesus, e particularmente como líder, que o deserto é importante porque nos traz a experiência durante essas provações. O líder, que ele é levado aos cargos mais altos, sem experiência, ele é um líder que está fadado ao fracasso, ou que está fadado à desistência. E o líder, o pastor, para vencer essas provações que virão ao seu ministério, ao seu trabalho como líder, ele precisa saber dizer não. O dizer não com amor, o dizer não com gentileza. Não é como nós vimos em aulas passadas, saber dizer não na hora que é para dizer não. Versículo 25 ao 26. Jesus, falando com a mulher, disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Quer dizer, para Jesus se posicionar desta forma, dizendo eu sou, é porque ele tinha uma experiência. Abrindo parênteses aqui, todas as vezes que aparece esta expressão, eu sou, está se referindo à deidade, está se referindo ao próprio Deus. Então, Jesus, como Deus, ele podia dizer, eu sou. O líder, como líder de um grupo, ele precisa assumir a sua postura como líder.
Como Jesus, o líder deve saber também qual a sua missão, ser fiel a ela. Jesus foi fiel à sua missão. Ele começa mostrando qual seria o seu final, que seria o patíbulo da cruz. Patíbulo da cruz, ou seja, ser crucificado. Patíbulo, aquela peça que segura o crucificado, como se fosse uma peça de madeira que ajudava ao corpo do crucificado, quando o crucificado morria, ampará-lo para que ele não despencasse. E Jesus foi fiel à sua missão. O líder, particularmente o pastor, ele deve saber qual a sua missão na igreja. Ele deve saber como realizar os seus trabalhos, fazer as suas avaliações, reunir o grupo com uma proposta definitiva. Proposta esta que leve ao cumprimento da missão. O líder deve saber qual a sua missão, não se desviar dela, porque uma missão exige resultado positivo. O líder, ele mostra, ou ele deve se mostrar confiante, assim como Jesus. Jesus era confiante, ele acreditava em si mesmo. Portanto, o líder, ele precisa acreditar em si mesmo, ele precisa acreditar no seu potencial. Me lembro que tive um professor que foi um grande líder para mim, e foi através dele que eu conheci o Instituto HAI, que eu mostrei, inclusive no Zap, o certificado do curso. Ele foi o líder que me levou a conhecer esse Instituto HAI. E ele dizia para mim e para outros que lhe seguiam, dizia assim: venham atrás de mim. Eu sou como um trator. Vou passando, aplainando, e vocês vêm atrás de mim. E eu achava muito bonito aquela expressão daquele homem. Hoje ele já se foi para a eternidade, mas ele deixou esse legado, essa consciência de que, como líder, você tem que abrir caminho para os seus liderados passarem, porque você deve acreditar em si mesmo. Jesus não dependia da aprovação dos outros. Ele não dependia. Por que ele não dependia? Porque ele era um líder que se mostrava confiante. E por se mostrar confiante, ele mostrava aos liderados dele que podiam segui-lo como mestre, como verdadeiro mestre, porque ele não dependia da aprovação dos outros. O líder cristão tem que ter Jesus como parâmetro, como medida, como seu formador, aquele que lhe leva a mostrar qual o melhor caminho para o cumprimento da sua missão. Diz assim a palavra de Deus: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Entendeu? Então o verdadeiro líder, ele tem Jesus como parâmetro. E se ele tem Jesus como parâmetro, ele não está preocupado em receber a glória dos homens, mas a glória de Deus. O outro detalhe do líder como Jesus é que ele demonstrava gratidão.
Jesus era grato por tudo, ele sempre agradecia ao Pai. Quando nós vemos no mesmo Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 41 a 42, tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. O líder, ele deve ser grato. Em primeiro lugar, ele deve ser grato a Deus, que lhe outorgou uma tamanha responsabilidade de ensinar, de liderar a outras pessoas que, por certo, serão líderes num futuro bem próximo. Jesus, ele orando pelos seus discípulos, por aqueles que o Senhor Deus Pai havia entregue para que ele liderasse. E vejam só que no versículo 9, ele ainda diz assim, olha, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Nós vamos observar que mais tarde, Jesus, ele ora também por todos aqueles que estão no mundo, que ouvirão, que seguirão a sua doutrina, não é? E ele diz assim no versículo 20, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então Jesus agora atribuía toda a glória do seu ministério, da sua missão ao próprio Pai. O líder, ele precisa ser grato e ele precisa demonstrar essa gratidão, que é um aspecto da sua fé. Porque se você está grato, você demonstra a firmeza nessa missão que você está sendo conduzido para realizá-la. No Monte das Oliveiras, tomado de angústia no período que antecedeu a sua prisão, julgamento e crucificação, ele lutou contra os seus receios, a ponto de seu suor cair gotas de sangue no chão. Então vejam que Jesus, embora tivesse com medo, com temores, mas ele enfrentou o seu medo, né? Sem medo, Jesus não teria sido um exemplo para nós, teria sido apenas mais um homem. Nós vivemos em uma época, quando nós vemos alguns líderes com temores, com medo, sem saber como vai ser o dia de amanhã. Isto em todas as esferas. E na esfera eclesiástica, muito particularmente, os pastores atônitos, sem saber como resolver determinados problemas que surgiram com essa nova situação que o mundo atravessa. Se nós verificarmos os líderes mundiais, os grandes governos, os presidentes das nações, eles estão passando pelos mesmos temores, mas eles confessam aos seus liderados esses temores para ver se surge desses liderados uma ajuda no que diz respeito à solução. Mas eles não desistem, eles enfrentam o medo.
O medo é um sentimento que sempre existe na vida, está sempre presente na vida. Jesus sabia que a melhor maneira de dominar seus temores era seguir em frente. Como é que Jesus fez? Foi orar, foi buscar ao Pai, foi dizer para o Pai o que ele estava sentindo, a ponto de solicitar, se possível, passa de mim este cálice. Mas pelo que nós entendemos da resposta do Pai, é que não era possível. Mas Jesus não pediu para passar. Jesus diz assim, se possível, contudo faça-se a tua vontade. Então ele enfrentou os seus temores. Ele não deixou de ir a Jerusalém por causa dos seus temores. Também anunciou claramente sua identidade a seus executores. Embora sentisse medo, ele o enfrentou. Vejam que diante da arguição de Pilatos, diante daqueles que estavam querendo matar Jesus, crucificar Jesus, ele não titubeou em nenhuma frase, ele foi taxativo. Ele enfrentou os seus medos. Por que ele enfrentou os seus medos? Porque ele enxergava vida em tudo. Em tudo Jesus via vida. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Ele enxergava a vida em tudo. Mesmo diante do túmulo de Lázaro, seu amigo, que havia morrido há 4 dias passados, ele estava ali para mostrar àqueles que lhe seguiam, aqueles que eram seus discípulos, seus liderados, mostrando não a morte de Lázaro, mas mostrando a vida. O que está por trás da morte é a vida. Então, quando nós nos espelhamos em Jesus, nós enxergamos vida em tudo. Não há dificuldade para aquele líder que tem essa mentalidade, que permanece em Cristo, não é? Que se o dia hoje está ruim para ele, amanhã vai estar bom. Ele deve enxergar o dia de amanhã que trará um novo começo, E aí Jesus enxergava a vida em tudo, né? Quando ele diz, Lázaro, venha para fora, e Lázaro sai. As pessoas ficavam admiradas com aquele homem, Jesus, que fazia os mortos reviverem e até o vento e o mar obedecerem. A perspectiva de Jesus, de que tudo estava vivo, tornava os problemas aparentemente difíceis muito mais fáceis. Aqueles que pareciam difíceis, como é o caso de Lázaro morto há 4 dias, para ele se tornava fácil, porque ele agia. Ele tinha um plano, Jesus tinha um plano, que era realizar aquela missão que Deus Pai havia lhe entregue. Ele preparou um plano para realizar. Então o líder, e aí nós estamos falando do líder como pastor, ele deve ter um plano na sua mente. Ele pode até anotar o seu plano para a igreja que ele dirige, para o grupo que ele dirige. Os grupos estarão diante de uma decisão. Porque quem vai tomar essa decisão é o líder. Na igreja, quem vai tomar a decisão é o pastor. E a decisão na igreja, ela pode elevá-lo a um patamar melhor ou descê-lo a um patamar inferior.
Então é preciso que o líder, ele mesmo tendo medos, porque é natural, mesmo tendo temores, enfrentar esses medos, enfrentar esses temores, enxergar vida em tudo, agir como Jesus e montar um plano para realizar esta missão. Mas para que ele monte esta missão, ele precisa de formar uma equipe, de montar uma equipe. Não é? Então essa era a perspectiva de Jesus. Ele achava que tudo estava vivo. Os problemas mais difíceis se tornavam fáceis. Aos olhos de Jesus, todas as coisas e pessoas eram cheias de vida e de possibilidades. O líder, ele tem que ser otimista. Ele tem que ser otimista, ele tem que esbanjar otimismo. O caso da depressão, às vezes, vem sobre algum líder, mas deve ser simplesmente transformada em energia, em busca de uma liberdade, de uma concretização dos planos. Não deve ficar preso à depressão, porque se ele fica preso à depressão, ele se torna doente, como muitas pessoas estão doentes. A depressão, ela acontece com todas as pessoas de acordo com a situação, de acordo com a necessidade. Mas quando a pessoa deixa-se envolver profundamente pela depressão, ela se torna uma enfermidade da alma, que nós conhecemos também da psique, ou da mente, queremos dizer da mente. Então Jesus, ele acreditava que até o Calvário, para onde ele seria levado, era retorno a uma outra forma de vida. Ele não via na morte o fim. Ele não via a morte. Ele tinha tanto otimismo em si mesmo, ele tinha tanta convicção, ele visava permanentemente a sua missão e vislumbrava o resultado positivo. Então, mesmo o Calvário, para ele, era uma outra forma de vida. Era o momento em que ele passava da vida terrena para a vida definitiva, ou para a vida espiritual. Qual era o plano de Deus para Jesus cumprir aqui na terra? E ele sabia disso. Ele sabia disso. É tanto que ele lutou, até deu a sua própria vida. E a Bíblia diz que ninguém tirou a vida de Jesus. Ele mesmo diz assim, olha, eu mesmo a dou. Ninguém a tira de mim. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu mesmo a dou. Porque ele vislumbrava a realização desse plano eterno de Deus. O plano de Deus para o mundo, para a humanidade, é o estabelecimento do seu reino entre os homens. O estabelecimento definitivo. O estabelecimento definitivo. Porque Jesus foi reconhecido como rei. Porque Jesus foi reconhecido como Messias, como Cristo. Por que ele foi reconhecido? Ele foi reconhecido porque ele veio para estabelecer definitivamente o reino de Deus na terra, e ele assim o fez. E a maior prova sou eu e é você. Estas são as maiores provas de que Jesus estabeleceu o seu reino na terra. Então esse plano foi concretizado. E quando nós dizemos que ele formou uma equipe, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 1, no versículo 43, nós vamos ler, do capítulo 1. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. Olha só, nesse texto,
nós entendemos que ele formava a sua equipe para dar cabo dessa missão. Ele não foi o líder isolado. Ele formou uma equipe, ele já tinha um plano, ele formou a equipe, e dessa equipe ele realizou verdadeiramente o plano para o qual ele foi enviado. Se você como líder ou gerente pretende realizar algo significativo, o primeiro passo é reunir um grupo e distribuir as tarefas. Uma das chaves mais importantes para o trabalho em equipe é concordar ou discordar. Infelizmente, muitos profissionais, no caso da liderança comum, ainda acreditam que pode fazer tudo sozinhos e consideram que é erro ou sinal de fraqueza pedir ajuda. O líder, ele sem os liderados, ele não é líder. Ele só é líder se ele tiver liderados. Por isso que Jesus nos deu o exemplo. Primeiro, ele tinha um plano de estabelecer o reino de Deus definitivamente na terra. Ele formou uma equipe e deu as possibilidades, discutiu com essa equipe as maneiras através das quais eles seriam bem-sucedidos. E eles foram bem-sucedidos. Eles foram bem-sucedidos. Jesus nem sempre percebia as situações da mesma maneira que os outros. Por exemplo, nos 2 casos registrados em que ele fez uma menina e Lázaro ressuscitarem, Jesus resistiu ativamente a usar a palavra mortos. A menina não morreu, disse ele, ela está dormindo. Em Mateus capítulo 9, versículo 24 a 25, conta essa história. Finalmente, a fim de se comunicar com as pessoas, ele concordou com o entendimento delas sobre a palavra, mas apenas como uma referência de modo que pudesse explicar e demonstrar o outro lado mais permanente das coisas. Ele via além da percepção comum. O líder, ele tem que ter uma visão mais ampla. Por isso que nós aprendemos que o líder deve ser aberto ao aprendizado. Que com o aprendizado, com o conhecimento, ele vê mais além. Ele enxerga mais as coisas. E aí, quando ele passa as atribuições para os seus liderados, para aqueles componentes do seu grupo, ele passa de uma maneira muito mais abrangente, a ponto dos próprios liderados perceberem: poxa, ele viu o que eu não estava vendo. Essa é uma das características. E Jesus, ele via além da percepção comum. Por isso que ele disse: a menina não morreu, ela apenas dorme. Não é? E a palavra dormir, não é? Que é praticamente uma inconsciência não permanente. É um estado de inconsciência não permanente. Diz assim a palavra do Senhor: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então aqui a palavra é morrer, mas em outras versões bíblicas eles falam dormir, que é uma espécie de inconsciência, estado de inconsciência não permanente. Então nós devemos ver por aí, o líder, ele deve ser otimista. As pessoas chegam diante do líder, seus liderados, seus discípulos, querem ouvir uma palavra de satisfação, de gozo, uma palavra que lhes levante a autoestima. Por isso que na igreja, quando você vai pregar, quando você vai dar um estudo, você procure temas que levantem a autoestima daquele povo que está ali. Se aquele povo está ali para lhe ouvir, é porque está carente de ouvir alguma coisa que levante o ânimo,
que dê esperança, que dê satisfação. E Jesus, ele tinha esta qualidade, mesmo nos textos que eram considerados como ensinos mais duros, mas Jesus explicava de uma forma que as pessoas sentiam, né, uma outra esperança, né? Ou seja, uma nova esperança. Então o líder, ele deve ser assim. Agora, tem líder que quando chega no púlpito vai falar, parece que já está morto, parece que já está dormindo. Não deve ser assim. Antes deve meditar na palavra, orar a Deus e pedir uma mensagem que a igreja esteja necessitada. Então, prezado seminarista, estamos encerrando a nossa aula de hoje e a próxima aula, provavelmente nós estaremos encerrando toda a disciplina. Temos mais alguns itens, alguns subtópicos desse capítulo 18 e estaremos encerrando. Então, que Deus nos abençoe e até a próxima aula.